Seja bem-vindo. Hoje voltamos a falar de ensino perante a pandemia, de todas as alterações que estão a gerar à volta da educação e vamos estar então à conversa com a Presidente da Comissão Executiva Provisória da Escola Básica Integrada dos Biscoitos, Ana Berbereia Cardoso, que já está junto de nós. Seja bem-vinda, obrigada por nos receber. Obrigada pelo convite. Perante esta fase que estamos todos a atravessar, tem sido difícil tanto para os alunos estar nesta adaptação, mas também para os docentes. Aqui na Escola dos Biscoitos, como é que tem sido esta adaptação? Tem sido fácil? Tem sido difícil? Foi um desafio? Certamente, como para todas as escolas, certamente é um desafio enorme. Ninguém estava preparado para esta mudança tão radical relativamente à educação. E com base no nosso plano de ensino à distância, pusemos então em prática o que tínhamos pensado, de forma a chegar a todos os alunos. Há que haver uma adaptação logo de início a nível dos horários, portanto os nossos alunos começaram com aulas da parte da manhã, as aulas através de videoconferência ou através da RTP Memória e RTP Açores, no caso do primeiro ciclo e da pré, e na RTP Memória também para os de segundo ciclo e terceiro ciclos da parte da tarde. Mas é claro que é muito difícil, porque há que conjugar todos os esforços de professores, de alunos, de encarregados de educação para esta nova realidade que nos apanhou a todos de surpresa. Esta realidade apanhou, sobretudo, também de surpresa. Temos recebido algum feedback por parte dos pais. Os pais passaram a ter que continuar a ser os pais, ter as tarefas de casa e tiveram que passar também, de certa forma, a encarnar o papel dos professores, dos avós, porque as crianças já não iam à casa dos avós perante essa situação e foi muito difícil. Aqui também acabaram por receber algumas dificuldades dos pais e ajudar neste sentido, que se calhar através de e-mail contactaram a escola. Sim, mas nós, a partir dos diretores de turma, temos um contacto muito direto com os encarregados de educação. E, neste caso, tenho só a agradecer, em nome dos pais, que agradeço em nome dos pais, a disponibilidade e o empenho que os diretores de turma têm para chegar aos alunos e aos encarregados de educação. Portanto, eu acho que não há ninguém nesta escola que tenha ficado para trás, porque através de e-mail, através de telefone, através das plataformas que estão agora a ser usadas e que nós aconselhamos e que são as plataformas oficiais que a nossa escola adotou, como o SGE, em que os professores, portanto, fazem o descarregamento de tarefas no SGE e os pais podem aceder, tanto a nível das videoconferências também através do Teams. E os pais têm-se mostrado bastante empenhados e alguns pais telefonam mesmo quando existe um menor problema, se o filho não conseguiu aceder e pedem ajuda no sentido da criança também não ficar, digamos assim, desprotegida nem Neste caso, das plataformas que estava a falar, no início houve muitas dificuldades, as plataformas também estavam sobrecarregadas, digamos assim, eram muitas pessoas a aceder, falharam. Neste momento, qual é a sensação que tens? As pessoas já estão habituadas a estes usos das tecnologias? Sim, mas houve uma evolução realmente nessa parte, porque no início houve necessidade de recorrer mais ao e-mail ou até mesmo ao Facebook. Neste momento já estão a usar mais o SGE e a limitar um pouco mais a forma de comunicação a estas plataformas mais oficiais. Aqui, então, as videochamadas são feitas pelos professores da própria escola, são os mesmos professores que continuam a acompanhar, por exemplo, a telescola, são professores que não são das próprias crianças. As videochamadas são feitas pelos docentes aqui da escola? As videochamadas são feitas pelos professores, pelos docentes da escola, aos alunos das suas turmas. E isso tem sido, tanto da parte dos professores como da parte dos alunos, tem sido muito bom, porque através destas videoconferências há uma maior motivação do aluno. E o professor aproveita também a videoconferência para explicar, para tentar chegar de certa forma ao aluno através de uma melhor interpretação do trabalho que foi enviado
por exemplo, esclarece dúvidas e também acalma, de certa forma, o aluno em relação a esta nova situação toda que tem que ser vivida, não é? E que é nova para todos. A avaliação vai ser sumativa a partir de agora, mas mesmo assim todo o trabalho que está a ser feito por videochamada e através também da telescola, que depois os professores certamente que fazem uma relação entre os dois conteúdos, essa também vai ser uma componente depois a ser avaliada, a ter em conta sempre. Nessa questão da avaliação sumativa, como é que vai funcionar as avaliações? As avaliações sumativas, nós tivemos indicação de que os departamentos vão ajustar os critérios de avaliação e, portanto, são os próprios departamentos que ao fazerem esse ajuste, portanto, vão ter todas estas situações em consideração, de forma a haver uma avaliação o mais coerente possível, o mais sensata possível, o mais equitativa possível, mas tendo em conta que também não podemos prejudicar os alunos nesta situação que é difícil para todos. Que é difícil para todos e que muitas vezes há muitos constrangimentos, não é? E há vários fatores que influenciam o desempenho do aluno. Nem todos têm a mesma família, nem todos têm famílias que apoiem as crianças nas tarefas escolares, por estarem a trabalhar ou por não terem também... Há pais até que não sabem mexer nos computadores. Exatamente, as dificuldades a nível tecnológico. Há crianças que até nesta situação têm que tomar conta dos irmãos mais novos, para os pais poderem trabalhar. E, portanto, são todas situações que temos que ter em conta na avaliação. Aqui na escola tem aqui os cursos Profis, que têm muita componente prática. Essa prática continua a ser feita mesmo a partir de casa. Por exemplo, vamos supor o curso de pasteleiro que existe aqui na escola. Eles fazem, neste caso, confeccionam os doces em casa e, por exemplo, enviam um resultado, um vídeo. Como é que está a funcionar? Aqui no Profis funcionam com videochamada. Os professores também enviam vídeos para os alunos visualizarem e funciona a prática. É claro que tem que ser uma prática simulada dentro do que é possível e dentro das condições que cada aluno tem na sua própria casa, socorrendo-se dos ingredientes que tem e dos equipamentos que tem. E pronto, e vão fazendo assim. E depois dão o feedback aos professores. E eles fazem os trabalhos de acordo com as orientações que são dadas pelos nossos professores. Nunca é a mesma coisa e se calhar não. acabam também por ser prejudicados neste sentido, não é? Depois, mesmo a nível da avaliação, não é a mesma coisa. A nível da sua prática e das aprendizagens que fazem, é claro que nunca é a mesma coisa. A nível da avaliação, é a situação que vivemos e não podemos também prejudicar os alunos porque estes são fatores que nos ultrapassam. E nos que estão já na reta final para terminar o curso, vão terminar à mesma, mesmo perante as circunstâncias? Sim, ou depois vai haver alguma avaliação porque vão fazer a prova final. A prova final que vai ser presencial, feita aqui na escola. Okay. E vai ser agora em breve? Tal como as provas de equivalência à frequência. Sim, vão decorrer em junho. Okay. Em relação ao nono ano, que também existe cá na escola, podemos dizer que o nono ano é uma fase de transição. Eu própria passei por isso e é uma fase em que começamos também a escolher os caminhos que queremos seguir. Se queremos ir para um curso profissional, se vamos para as áreas científicas, se queremos ir para a questão das línguas, ciências, é sempre um momento de decisão nestas faixas. Aqui também os alunos têm assim uma dificuldade, porque estão afastados e tomar essa decisão pode se tornar também mais difícil, digamos assim. Mas a esse nível, por acaso, nós estamos a fazer, através do Serviço de Psicologia e Orientação, todo o apoio aos alunos do nono ano e dos Profis. Portanto, para seguirem depois o seu caminho de acordo com as suas orientações. A ajuda à descoberta dessas orientações e ao encaminhamento desses alunos está a ser feita pela nossa psicóloga, a doutora Filipa Lourenço, que tem sido incansável e tem articulado todas as semanas com estes alunos. Ela faz a chamada telefónica
e tem-nos acompanhado. Portanto, esta orientação a nível de psicológica e orientação profissional continua a ser feita. Portanto, a esse nível estamos muito descansados. Já que fala aqui da parte da psicologia, existem muitas vezes casos de alunos que ou sofrem bullying, que têm problemas em casa e também na escola acabam por recorrer a este serviço cá na escola, pronto, para os ajudar. Estando agora afastados, esse acompanhamento também continua a ser feito, que a criança fechada em casa, normalmente isolada, os problemas, começa a pensar mais nos problemas, fica mais afetada. Esse acompanhamento também é feito. Este acompanhamento é feito muito regularmente, todas as semanas, tal como se faz com os alunos do nono e do Profis, faz-se com estes alunos do regime educativo especial e aos alunos que já eram seguidos pelo Serviço de Psicologia e Orientação e a todos os que necessitam e que vão sendo indicados pelo diretor de turma, não é? À mínima, portanto, ao mínimo... Ao mínimo problema que vá surgindo, o diretor de turma informa o encarregado portanto, faz o contacto depois com o aluno e faz o contacto também com o encarregado de educação. E, portanto, tem havido muito acompanhamento do SPO aos alunos que mais precisam. Até mesmo alunos do nono ano que se encontram num estado de ansiedade até bastante grande, não é? Porque todos têm que gerir, eles têm que gerir as tarefas escolares, têm que estar presentes nas videoconferências, têm que gerir muitas vezes as situações familiares lá em casa. E neste caso, esta intervenção do SPO, da nossa psicóloga, acaba por psicologicamente ter um efeito muito positivo nestes jovens, no sentido de os orientar e de os acalmar perante o que está a acontecer. E, de certa forma, até as coisas têm corrido razoavelmente. Em relação aos docentes, ao pessoal docente, como é que tem sido? Eles também estão em fase de adaptação, não só os alunos, como dizíamos já há pouco. Como é que tem sido essa gestão para os professores das videochamadas? Porque se calhar para muitos professores também acabou por ser uma dificuldade se começarem a transmitir aquilo que sabiam, claro, ensinar através de um computador. Claro. É um ensino cada vez mais digital. Eu acho que é o maior desafio de sempre para a educação. E os professores têm que gerir a vida de casa, têm que gerir a vida familiar, têm que gerir as videoconferências, o apoio aos alunos nos trabalhos que eles vão fazendo nos momentos chamados assíncronos. E de certa maneira é muito difícil. E depois tem também reuniões. Nós até à data tivemos reuniões de conselhos de turma semanais. Portanto, para pôr, digamos assim, este plano de ensino à distância de pé, teve que haver muita articulação entre todos. E tem sido feito um trabalho muito bom neste aspecto. Tem havido muita articulação entre todos e isso exige muito dos professores. A partir de agora, estas reuniões já vão passar a ser quinzenalmente, apesar de haver um memorando semanalmente em que consta a planificação, em que constam portanto, os conteúdos prioritários ou os conteúdos que são prementes para que os alunos adquiram os requisitos mínimos, não é? Para enfrentarem depois o novo ano escolar, que aí vem. E depois não é fácil, realmente não é nada fácil para os professores também. Falando deste novo ano, quais são as suas perspectivas? Acha que vai ser fácil, mesmo para os próprios alunos e professores? Quebrou-se aqui um bocado a rotina, podemos dizer que quebrou-se a rotina, quebraram-se os laços entre os alunos, apesar deles certamente se continuam os amigos a falar através do Facebook, por exemplo, mas vai ser tudo estranho a voltar outra vez à escola, não foram umas férias de verão, foi diferente. Como é que acha que vai ser esse regresso a uma nova normalidade? Espero bem que regressemos em setembro todos e penso que vai ser bom para os alunos. Eu acho que eles estão ansiosos por voltar à escola, mesmo aqueles que às vezes se sentiam mais nunca sentiram tantas saudades na escola, nunca sentiram tantas saudades. E têm vontade, eles manifestam vontade de voltar à escola, de ver os seus professores, até nas videoconferências. Portanto, eles gostam de estar em contacto uns com os outros
portanto, nesse aspecto vai ser bom, apesar de termos que depois ter todos os cuidados que devemos ter do uso de máscara, provavelmente do distanciamento que teremos que ter e com estas normas todas de segurança, mas vai ser bom voltar e esperemos que em setembro estejamos cá todos. Neste caso, já que toca nesse assunto, a nível da escola vão mesmo ter que se adaptar. Os funcionários vão ter que ter, se calhar, mais atenção, vai ter que ser uns cuidados redobrados. A própria escola vai ter que criar um plano diferente. Nós temos que seguir as regras todas emanadas pela Direção Regional de Saúde. Face também aos planos pedagógicos e a nível de conteúdos, de certa forma também foram adaptados os conteúdos que estavam previstos para serem lecionados até ao final do ano, se calhar foram cortados, digamos assim, já não vai ser tantos os conteúdos e depois vão ser retomados no próximo ano. Uhum. Os conteúdos e as aprendizagens têm de ser apenas as aprendizagens estruturantes, ou seja, o que é de facto estruturante, primordial que se aprenda para que no ano seguinte que os alunos tenham os pré-requisitos que são exigidos. Muito provavelmente o início do ano não vai ser fácil porque numa situação de normalidade, após umas férias prolongadas do verão, os alunos quando regressam às vezes parece que vêm já, que vêm muito esquecidos, portanto quanto mais agora numa situação destas. Mas vamos fazer o possível para que as aprendizagens estruturantes sejam adquiridas. Apesar de esta situação ter um fator que eu chamo de positivo, aqui eu chamo de positivo, que é o facto de todos, desde os professores aos alunos, aos pais, terem passado por esta situação de adaptação a este modelo de ensino, às novas tecnologias. E isto foi uma aprendizagem muito grande para todos. Uma aprendizagem que se calhar demoraria anos a fazer, foi feita em semanas. Exato. E, portanto, isto exigiu muito de todos, mas é de louvar o que se conseguiu em pouco tempo. Antigamente já havia a telescola e muitas pessoas ainda se conseguem recordar disso. Agora, comparando, não sei se tem noção de quando era nesses tempos a telescola, mas se calhar comparando para esses tempos, se calhar é mais fácil, porque temos mais meios digitais. Antigamente tinham apenas uma televisão, muitas vezes até a preto e branco. Agora os meios estão mais fáceis. Os alunos, as crianças, hoje em dia quase que já nascem a saber mexer num telemóvel, tornou-se mais fácil para eles. Podemos falar que estamos perante um ensino cada vez mais tecnológico. Sim, é verdade. Mas a nível de telescola, e eu passei pela telescola, e portanto estou à vontade até para falar sobre isso, porque a telescola estava muito bem estruturada e organizada. E como estão agora também estas aulas que são transmitidas através da RTP Memória e as nossas aulas de matemática transmitidas pela RTP Açores, dos nossos Prof. de Matemática, que considero muito boas ou excelentes. Mas nós tínhamos a presença de um professor sempre na sala. Portanto, nós, depois de assistirmos às aulas, tínhamos alguém, neste caso uma professora da área de letras e outra da área de matemática, que nos esclarecia dúvidas, que nos depois explicava o trabalho que íamos fazer, porque também haviam sempre fichas relacionadas com as aulas que tínhamos visto, tal como agora há, e que os nossos alunos também fazem. Mas tínhamos o apoio do professor. Portanto, em casa, a criança está com os pais, os mais, se calhar os mais jovens, não é? Estão estão sozinhos, portanto não há acompanhamento. Há esta diferença. Portanto, antigamente havia mais acompanhamento, tínhamos também o professor na sala. Falando aqui das crianças, mesmo o pré-escolar, para eles é que pode ser mais difícil, porque as crianças apegam-se muito, neste caso, às educadoras de infância, aos professores quando são mais novos, são uma companhia quando estão aqui, é a segunda casa deles. E agora, sentindo-se que, por exemplo, na telescola não são os seus próprios professores, sentindo-se que não estão a ter esse contacto, por exemplo, com a educadora de infância, pode ser um choque para uma criança que está a entrar numa fase de desenvolvimento, digamos assim. Sim, acredito que sintam saudades, eles sentem saudades até também uns dos outros, dos colegas, e não é uma situação fácil.
Não é uma situação fácil para eles também, e depois são pequeninos, também não compreendem esta realidade. As educadoras tentam chegar com orientações, com dicas que dão aos encarregados de educação, portanto, também até no SGE, portanto, fazem descarregamento de tarefas que os professores, os pais, podem fazer com os seus filhos. Mas são orientações, não é? De trabalhos que podem fazer. Neste momento, se calhar muitos alunos também vão ver esta entrevista, podemos quase deixar uma mensagem aos alunos a nível de escola, porque essa escola são de todos vós, não é? Não é só o docente, não é só o presidente, é uma escola constituída por todos. E se calhar este pode ser um momento para transmitir uma mensagem para que percebam que um dia vão voltar e que estão todos aqui à sua espera, certamente com um sorriso na cara e prontos para recomeçar esta nova normalidade. Uhum. Eu queria aproveitar para dizer aos nossos alunos que tenham calma, que façam por aprender o máximo possível, que se empenhem ao máximo e que aproveitemos todos esta situação para sairmos dela o mais enriquecidos possível, porque é uma situação nova, então vamos aproveitar o que de novo ela nos traz, embora com muitos constrangimentos e problemas, mas que alguns deles ultrapassáveis e tem-se vindo a ultrapassar. E, portanto, eu acho que a calma nesta situação é essencial. E portanto, empenharem-se também ao máximo, realizarem as tarefas e é basicamente isto. Pronto, muito bem, muito obrigada. Certamente que juntos vamos todos conseguir ultrapassar, não só a nível de ensino, mas em relação a tudo, porque esta é uma fase que está a afetar muito o ensino e falando-se também de crianças é difícil, mas é em todos os setores e vamos esperar que realmente tudo volte à normalidade. Mais uma vez, obrigada por nos receber aqui na sua escola e um bom trabalho. Muito obrigada a todos. O nosso programa já está a chegar ao fim, mas continua a acompanhar-nos para as nossas dicas habituais. Quanto a mim, despeço-me por hoje, mas com o compromisso de regressar já amanhã com mais novidades. Até lá. Olá a todos, eu chamo José Aurélio Almeida, sou professor aqui na Escola Básica Integrada dos Biscoitos e hoje vou partilhar aqui uma ideia no sentido de podermos aproveitar este tempo em que vivemos com esta situação de ensino à distância. E a ideia é essa mesmo, é aproveitar. Nós não escolhemos estar nesta situação, nós sabemos que não é a situação ideal, esta situação surge por razões de saúde e, efetivamente, apesar de essas razões, esses princípios que nos levam a esta situação não serem os melhores, temos que viver com ela e a ideia é exatamente nós aproveitarmos aquilo que de positivo podemos tirar destas experiências, destas formas de vivenciar, neste caso, a educação, o nosso ensino à distância. E a começar exatamente pelo facto para estarmos à distância, mas para estarmos em contacto, termos que usar determinadas ferramentas. E, portanto, todos nós, uns conhecendo já alguma coisa, outros tendo que aprender de raiz, temos que lidar com estas ferramentas, temos que aproveitar e, portanto, a primeira dica é exatamente essa. Vamos aproveitar e vamos aprender da melhor maneira o uso destas ferramentas e, com isso, ficarmos mais fortalecidos, ficarmos mais experientes, mais capacitados para, no futuro, também as aproveitarmos, ainda que seja noutras situações, noutros contextos. Por outro lado, ao usarmos estas ferramentas, temos que também dar importância e temos que aproveitar aquilo que estamos a aprender enquanto alunos, enquanto professores e com o envolvimento também de pais, familiares, encarregados de educação, ou seja, dar importância e fazermos o máximo possível para aproveitarmos aquilo que são as aprendizagens que estão a ser proporcionadas das matérias de cada disciplina, das capacidades, das competências que são trabalhadas em cada disciplina, que foram escolhidas para este período como aquelas que são as mais importantes, que são as mais fundamentais daquilo que faltaria trabalhar neste ano escolar. E depois também focar aqui um outro aspecto que também temos que aproveitar, que é aquilo que tem a ver com a avaliação, no sentido em que continuando a existir a avaliação sumativa, aquilo que vai resultar numa nota, numa avaliação global do final do ano, o foco neste momento está na avaliação formativa, portanto na parte da avaliação que nos dá
as respostas em termos daquilo que normalmente designamos como o feedback, a interação, no sentido de melhorarmos os desempenhos, no sentido de melhorarmos os processos. E, portanto, a avaliação tem vários fins e o essencial deles todos é este formativo. Portanto, nós percebermos em que ponto é que estamos, o que é que estamos a desenvolver e se devemos continuar exatamente no mesmo caminho, se temos que fazer ajustes, se temos que voltar um pouco atrás para depois evoluir e avançar de forma mais sustentada, de forma mais confiante, de forma mais forte para aquilo que nos falta fazer em determinado percurso. E com essa consciência de que o nosso esforço é um esforço que é necessário, é justo e no nosso campo, no campo da educação, nos dará competências para o nosso futuro, nos dará mais capacidades para o nosso futuro. O apelo, a dica é essa mesmo. Vamos aproveitar como temos, o que temos, para em situações futuras estarmos todos mais capazes, mais confiantes, mais cheios de força e cheios de energia e de aprendizagens para cada vez encararmos melhor aquilo que nos for aparecendo, sejam coisas mais positivas, sejam coisas como esta da pandemia, que nos trazem algumas dificuldades, mas que nós vamos ultrapassar. Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de dicas na área da fisioterapia. Depois de na última semana termos centrado as nossas atenções na saúde no trabalho, mais especificamente em todos os colaboradores que exercem a sua atividade em teletrabalho, especificamente ao nível da área administrativa, hoje vamos direcionar as nossas atenções para um conjunto de outro setor também ao nível da saúde no trabalho. Falo-vos de todos aqueles colaboradores que durante este período de pandemia de Covid-19 não puderam ficar em casa, que foram responsáveis pelo aquilo que são o manuseamento e o transporte de cargas, de bens alimentares, para que nada faltasse em casa dos açorianos e dos açorianos. Falo especificamente daqueles que são os colaboradores das empresas de reposição de bens alimentares, de agricultores, de construção civil, de várias e várias dezenas de colaboradores que exerceram a sua atividade durante este período de tempo. É para eles que hoje dirijo esta dica de fisioterapia, indicando aquilo que possam ser um conjunto de recomendações da forma mais adequada para o correto manuseamento das cargas com que são obrigados na azáfama do dia-a-dia a transportar e a manusear atempadamente com vista ao seu destino. É para vocês que hoje vos dirijo os exercícios que apresento em seguida. De seguida, apresento-vos um conjunto de cuidados que devem ter ao nível do manuseamento de cargas. Em primeira instância, aquilo que deve ser a vossa preocupação relaciona-se com a vossa capacidade física, ou seja, perante a carga com que são confrontados, se têm capacidade para a transportar sozinhos ou se será adequado recorrer a um colega de trabalho que possa colaborar no transporte dessa mesma carga. Simultaneamente, deve ser avaliado aquilo que é o percurso e o local onde essa carga vai ser depositada. De tal forma, deveremos avaliar se existem objetos que possam perturbar o transporte da carga ao longo do percurso e se o local onde ela vai ser depositada está preparado para o efeito. Se não tiver, liberte o percurso e organize esse mesmo espaço. Simultaneamente, um dos outros cuidados que deve estar relacionado com aquilo que é o vosso manuseamento ao nível das cargas relaciona-se com a vossa postura, ou seja, a forma como vocês abordam essa mesma carga, quer seja de uma forma regular, para uma caixa ou para dezenas e dezenas de caixas que possam transportar ao longo do dia. Para o efeito, apresento-vos aqui um exemplo da forma como se devem posicionar perante a caixa, perante algum objeto pesado e de forma como devem fazer o seu transporte e de como devem ser pegados. Para o efeito, vamos nos aproximar desta caixa, vamos nos agachar, aproximar a caixa do nosso corpo e, mantendo as nossas costas direitas, vamos levantar a caixa com as nossas pernas. Este é um dos principais cuidados que devem ter. Associado a isso, devem evitar movimentos de rotação do vosso tronco. O movimento de rotação, particularmente associado a cargas, pode ser extremamente prejudicial para o bem-estar da vossa coluna vertebral. Cuidem-se. Tal como prometido, vou-vos também apresentar uma sugestão para um cuidado que devem ter, nomeadamente quando vão às compras. Quando o fazem, a distribuição do peso das vossas compras deve ser feita de igual forma sobre as vossas mãos, distribuindo de forma uniforme aquilo que é a carga que vai ser aplicada sobre a vossa coluna vertebral. Se apenas fizermos carga sobre um dos lados, vamos estar a exigir muito mais da nossa postura e da musculatura da nossa coluna. Para o efeito, recomendo que façam a distribuição das vossas mercadorias ou das vossas compras por 2 sacos e, como tal, distribuí-los de igual forma sobre os 2 braços. Tenham esse cuidado. Fiquem bem. Até à próxima dica.
Sugestão da primeira atividade. Funcionamento. 3 séries de 45 segundos com 15 segundos de descanso. Entre cada série de exercícios, descansar 30 segundos. Primeiro exercício. Agachamentos. Pés à largura dos ombros, biqueiras ligeiramente apontadas para fora. Ao fletir os joelhos, manter o peso nos calcanhares. Costas direitas e cabeça neutra. Para adaptar, reduzir a amplitude do agachamento. Segundo exercício. Jumping Jacks. Pés juntos e os braços juntos ao corpo. Num movimento, salte e afaste os pés enquanto levanta as mãos sobre a cabeça ao lado do tronco. E regressar à posição inicial. Como adaptação, afastamos um pé de cada vez, mantendo o movimento dos braços sobre a cabeça, sem saltar. Terceiro exercício. Flexões. Barriga para baixo, mãos à largura dos ombros e na elevação do tronco, o corpo deve estar sempre alinhado. Como adaptação, flexão inclinada sobre um plano mais elevado nas mãos. Quarto exercício. Mountain Climbers. Posição de flexão. Impulsione os joelhos alternadamente em direção ao peito, mantendo o corpo alinhado. Como adaptação, reduzimos a intensidade. No final da atividade, para normalizar o ritmo cardíaco, realize alguns alongamentos e não se esqueça de hidratar durante toda a atividade.